Então, boa tarde a todos. Professor Valadares Tavares, uma vez mais, parabéns pela organização destes debates. Aliás, já estamos habituados, quer por parte da OPET, quer por parte da APMEP, tanto a organização com uma certa regularidade de eventos, portanto, deste género, são sempre bem-vindos e, como tal, portanto, agradecer-lhe uma vez mais por ter tido esta iniciativa. E, portanto, o tema para hoje, que é mercados públicos, concorrência e pandemia, é um tema que, naturalmente, que é atual, estamos dentro da pandemia, há necessidade, e houve necessidade já no passado, como atualmente, de haver aqui algumas simplificações de procedimentos em termos de contratação pública. Portanto, o Governo, de tempos em tempos, faz, portanto, essas modificações ou essas melhorias e, portanto, estamos a viver com isso. Portanto, é esse o tema que hoje nos traz aqui. Naturalmente que quando se fala em algumas simplificações, temos de ter sempre atenção que há um princípio básico da contratação pública que temos que manter, que é a sã concorrência entre os vários operadores, e, portanto, há princípios que não se mexem, não se podem mexer naturalmente a nível do código, porque são aqueles princípios que naturalmente contribuem para essa sã concorrência e também para a clareza de todos os procedimentos, para que a contratação pública continue a ser, portanto, um palco onde todos tenham acesso à igualdade de circunstâncias e que todos tenham conhecimento de que cada um, portanto, faz neste campo. Por isso, é um tema que aquilo que existe pode não ser suficiente para responder às necessidades urgentes que a pandemia nos traz, mas naturalmente que da parte do Governo, certamente, e da parte do INPIC também aquilo que lhe for possível, portanto, fazer, estaremos sempre abertos para aceitar as sugestões e, se for necessário, pô-las em alguma legislação, introduzi-las em alguma legislação, naturalmente que o INPIC proporcionará ou promoverá junto da tutela para que essas adaptações se possam fazer. Mas temos que entender que realmente estas adaptações têm que ser sempre temporárias. E pelo facto de serem situações temporárias, não podemos também, por parte das entidades adjudicantes, deixar de ter presente uma norma que todos terão que cumprir, que é o colocar no portal base os contratos que realizam com clareza, com mais informação que for possível. E desta tarde tive um contacto de uma jornalista da RTP dizendo que foi ao portal base e que quis consultar, portanto, para saber que determinado tipo de equipamento, quem é que eu tinha fornecido, a que preços, que quantidades, e não encontrou essa informação. Portanto, digamos que as entidades adjudicantes, ao colocarem, portanto, a informação dos contratos que realizaram e da execução desses contratos, não foram muito específicos em alguns aspectos. Este ponto eu chamava realmente a atenção para as entidades adjudicantes que nos estejam a ouvir, e provavelmente serão muitas, mas também para as plataformas eletrónicas que se interligam connosco. Penso que as plataformas eletrónicas também devem preencher o máximo possível de campos que o nosso portal permite, em termos de registro de contratos, em termos de execução desses contratos, para que as entidades que recorrem ao portal para qualquer estudo, qualquer informação que necessitem de fazer, obtenham claramente, portanto, toda essa informação que necessitam. E muitas vezes não é difícil de fazer, é uma questão de seguir os campos que estão lá e de preencher os campos. Mas penso que algumas entidades adjudicantes, eu não digo que o façam por mal, acredito que não, mas são insuficientes os elementos que colocam e, portanto, coloca a quem deseja, naturalmente, fazer estudos, fazer reportagens, fazer o seu trabalho. No fundo, o portal serve para isso, uma vez que é na área, na área pública do portal. Portanto, tenham lá os elementos para poder fazer isso. Portanto, esse era um aspecto que, apesar de estarmos num período que sabemos que é polémico, mas penso que as entidades adjudicantes não deveriam deixar de responder, uma vez que da nossa parte não podemos lá ir colocar nada. Portanto, quem
coloca é precisamente portanto, o comprador, através, naturalmente, como eu disse há pouco, das plataformas onde os procedimentos decorreram. E aí também penso que, como disse há pouco, é um trabalho que compete às, às plataformas eletrónicas alertar, portanto, as entidades adjudicantes para essa necessidade, porque ela é útil, é positiva, dá clareza e, naturalmente, que também contribui para a concorrência. Naturalmente que outros assuntos poderia falar neste momento sobre este tema, mas vou estar atento durante toda a sessão e, naturalmente, que intervirei no caso de ser útil essas minhas palavras. E, professor Valadares Tavares, muito obrigado. Obrigado e parabéns uma vez mais. Nós é que agradecemos sempre a sua disponibilidade e os seus muito interessantes esclarecimentos. E agora passávamos a palavra ao professor Miguel Assis Raimundo. Muito bem, muito obrigado muito obrigado à organização e boa tarde a todos. Queria começar por agradecer o convite para estar aqui, que faço com muito gosto, estar aqui no fundo, como o nome indica, para sobretudo debater, conversar. Foi assim que pensámos nisto, um diálogo a partir de alguns tópicos que eu irei enunciar e que no fundo fazem aquilo que é o tema deste nosso painel. Dizer que é um gosto estar numa mesa com o Sr. Presidente do INPIC, saúde de uma forma muito particular, e também com o professor Luís Valadares Tavares. É um gosto estar e debater com ambos. Aquilo que eu tinha para dizer, assim como lançamento inicial nesta nossa conversa, é mesmo um lançamento. Eu conto demorar muito pouco tempo a fazer estas minhas considerações iniciais para depois eventualmente aprofundarmos no debate. O primeiro ponto queria já referir foi exatamente um que foi trazido pelo Sr. Presidente do INPIC e que tem a ver com a questão de saber, referiu há pouco o Sr. Presidente do INPIC que aquilo que estamos a viver é transitório. Eu acho que esta é uma questão que merece um pouco a nossa reflexão. Nós temos assistido talvez no último ano, enfim, a partir de fevereiro do ano passado, já podemos dizer que temos um ano, provavelmente, de pandemia. Eu acho que a questão já vinha de trás, esta que agora vou enunciar, mas acho que foi fortemente impactada, como agora se diz, pela pandemia, e que tem a ver com a conformação dos ordenamentos jurídicos e dos sistemas de contratação pública numa ótica de maior flexibilidade e também numa ótica de maior aptidão para a prossecução de objetivos que têm a ver, acho que o ponto mais visível antes da pandemia era com as alterações climáticas e a transição climática e energética, por um lado, mas que agora com a pandemia parece que ganhou uma outra dimensão na necessária retoma económica que nós agora vamos ter de realizar e que no fundo vai ter a contratação pública pelos valores envolvidos nesta, como é evidente, em primeiro plano. Portanto, uma questão de facto importante que eu queria aqui colocar e equacionar é de facto a questão de saber se nós estamos perante alguma coisa que é transitório. Estes regimes excepcionais que têm aparecido, por exemplo, como aliás é relativamente comum acontecer em processos deste tipo, já foram em alguns casos, em alguns países, em alguns sistemas, inclusivamente absorvidos pelas legislações gerais. Ou seja, o que está a acontecer na maior parte dos sistemas é que se tentou que acontecesse também de certa maneira em Portugal, através da proposta de lei 41, foi exatamente absorver algumas das alterações que foram suscitadas pelo contexto da pandemia nas codificações gerais. E, portanto, o Brasil está com uma nova lei das licitações praticamente no final do seu processo de aprovação. É curioso o processo do Brasil, porque há muitos anos estava pendente esta lei no Congresso brasileiro, mas foi exatamente agora esta situação da pandemia que, de certa maneira, precipitou a lei para a aprovação final. Está mesmo em fase final de aprovação. Em Espanha já tivemos também, e em França também, em França em dezembro surgiu uma lei de simplificação em matéria administrativa que cobriu também matérias
de contratação pública. Em Espanha temos já uma lei que, no fundo, vai fazer a implementação dos fundos comunitários agora que vão ser recebidos e que também tem uma dimensão importante de alterações à contratação pública. Em Portugal tentou-se fazer a alteração que até agora, pelo que se percebe, está ainda no limbo no Parlamento, à espera provavelmente de ser apreciada após o veto do Sr. Presidente da República, sendo certo que o veto à partida não coloca questões que sejam inultrapassáveis ou difíceis de ultrapassar, tem a ver com 2 ou 3 questões do diploma preambular, até do diploma transitório, não com as alterações ao CCP. Portanto, eu acho que esta é uma questão importante de saber se estamos de facto perante alguma coisa transitória. Certamente que esta situação de exceção que estamos a viver não vamos poder mantê-la, mas há certamente também algumas coisas que nós nos apercebemos que se calhar algumas formalidades, algumas fases dos procedimentos pré-contratuais que nós nos apercebemos que afinal de contas não são assim tão centrais e podem eventualmente em alguns casos ser dispensadas sem grandes problemas para os valores da contratação pública, que estou inteiramente de acordo com o Sr. Presidente do INPI, que têm que se manter, os valores têm que se manter. Mas de facto há aqui um movimento que eu queria sublinhar, um movimento importante, de inclusivamente em alguns casos questionamento de partes relevantes daquilo que era, digamos assim, o adquirido dos princípios da contratação pública. Eu sublinharia apenas, é um assunto já falado em fóruns anteriores, mas eu sublinharia apenas por referência à tal proposta de lei que está agora naquela situação de vir a ser apreciada após o veto do Sr. Presidente da República, eu sublinharia apenas duas alterações, propostas de alteração que me parecem exemplificativas disto. Por um lado, aquela proposta de alteração do artigo 42, número 6, que procura, do artigo, 42, que será o número 12, e que no fundo virá a trazer, se for aprovada, a ideia de que, em alguns casos, para promoção de políticas secundárias, as entidades adjudicantes poderão prever coisas como, por exemplo, a aquisição de quantidades mínimas no âmbito dos contratos a celebrar. Portanto, no fundo, já quase aqui a questão da contratação pública com uma finalidade subvencional. Será que isto é possível? Não é possível? Será que a contratação pública pode ser usada desta forma, como foi aqui e ali esporadicamente utilizada no âmbito da pandemia, quase como uma forma de subvencionar? É uma questão complicada do ponto de vista dos princípios gerais do direito administrativo. É difícil admiti-lo. Parece que está a querer-se, de facto, utilizar a contratação pública desta forma. É importante sublinhar que a contratação pública se satisfaz necessidades e que elas têm que existir e ser necessidades de interesse público, e que a contratação pública não pode substituir outras políticas, designadamente políticas de fomento. Os contratos públicos não são só por si, diria eu, também instrumentos de fomento, não é? Eles também servem outras finalidades. E depois, o outro exemplo que queria dar prende-se com o estabelecimento abaixo dos limiares, no contexto exatamente da proposta de alteração ao CCP, de reservas de contratos a favor das PME. Portanto, há dúvidas diversas a propósito disto. Uns dirão que abaixo dos limiares se pode, sem qualquer delimitação, estabelecer reservas a favor das PMEs. Não é uma questão que se tenha por completamente clara, mas quis apenas dar aqui com estes 2 exemplos o panorama de que, de facto, de vários lados vem aqui a colocação em causa de alguns pontos essenciais da contratação pública, e em concreto aquilo que estamos a falar aqui nesta mesa, que tem a ver com a concorrência. Parece haver em alguns casos até, não diria desacreditação, mas um certo ceticismo sobre se a contratação pública concorrencial, aberta, transparente, é ou não um mecanismo que nós precisamos e que nós queremos ter, designadamente no quadro da retoma económica. E a propósito disso, a única coisa que eu posso dizer é que eu espero, de facto, que não se perca essa ideia e esse princípio. Recentemente, num fórum, chamei a atenção para as conclusões do Conselho da União Europeia em 25 de novembro de 2020, que são, no fundo, um documento que eu acho importante e que está disponível online
e no qual podem ver exatamente isto que estou a dizer. Quer dizer, faz-se algumas referências à contratação pública que eu acho que são talvez surpreendentes. Propõe-se, por exemplo, o alargamento das exceções à aplicação das diretivas para cobrir bens e serviços no âmbito da pandemia. Propõe-se, por exemplo, a subida dos limiares e não a descida, como, de certa maneira, teoricamente, toda a literatura vinha apontando como sendo o caminho. Propõe-se a subida dos limiares de aplicação das diretivas europeias e algumas outras indicações que nos deixam perceber se, de facto, estamos ou não a desacreditar na concorrência. Eu esperaria que, de facto, não utilizássemos a pandemia e a pandemia não fosse pretexto para abandonarmos esta ideia fundamental, que é de uma contratação pública baseada na concorrência, na transparência e na abertura. Quer dizer, começar a segmentar mercados, começar a fazer reservas muito taxantes, começar a apelar, no fundo, à ideia da presença local de uma empresa como critério para a mesma empresa ser contratada, parecem-me ser coisas, de facto, que suscitam muita reflexão, todas elas presentes nesta proposta de alteração ao CCPI e diploma preambular. Também a questão da extensão das consultas prévias para valores que já me parecem às vezes pouco compatíveis com esse tipo de procedimento é uma coisa que, confesso, me preocupa bastante, sobretudo porque em Portugal ainda não resolvemos este problema da consulta prévia, que eu acho que é o problema essencial da consulta prévia e que ninguém parece muito motivado a resolver, que é como é que nós escolhemos e como é que justificamos quais são as entidades que convidamos para apresentar propostas em procedimentos de consulta prévia. Só para dar uma nota relativa aqui ao tema da pandemia, para dizer o seguinte, quem leu aqueles relatórios do Tribunal de Contas sobre os vários semestres até agora disponíveis, no fundo, da avaliação dos contratos de Covid e não Covid, mas dos que estão isentos de visto por força das regras que, entretanto, foram aprovadas e daqueles que dizem expressamente respeito à contratação Covid, quem lê aqueles relatórios percebe, e acompanhando também as discussões internacionais, percebe que há aqui, por exemplo, uma concentração, em alguns casos, em 3 ou 4 empresas, grandes empresas, dos convites para este tipo de procedimentos. É claro que isto só por si não significa necessariamente que haja um problema, mas suscita-nos uma reflexão e um debate sobre como é que estas entidades foram escolhidas. Por exemplo, houve um relatório no Reino Unido que infelizmente apontou para a existência de uma espécie de canais preferenciais em que certas empresas, meia dúzia de empresas, tinham acesso a alguns responsáveis públicos, cimeiros, e que por força desse acesso privilegiado acabaram por receber a grande maioria dos convites em procedimentos pré-contratuais. Portanto, eu não sou, como acredito que toda a gente sabe, contrário à ideia da consulta prévia. Acho que a consulta prévia tem o seu lugar no contexto de um sistema de contratação pública, ajuda o sistema e as entidades públicas a respirar do ponto de vista de formalismo, mas isso tem que ser acompanhado de um escrutínio que nós até agora, acho eu, nunca conseguimos implementar sobre quem é que são as entidades convidadas, como é que elas são escolhidas. Isso tem que deixar rastro no procedimento e eu não vejo isso a acontecer, infelizmente, e acho que isso é uma questão decisiva para enfrentarmos neste quadro em que temos que contratar rapidamente e é que percebo, não sei se o professor Valar Tavares concordará comigo, percebo que se recorra com alguma frequência à consulta prévia, mas isso tem que ser acompanhado de medidas de controle de integridade e de fundamentação e boa persecução do interesse público que eu não sei se nós estamos a ter inteiramente em mente. Já agora também queria sublinhar um outro ponto, porque isto também tem a ver com a reação, de certa maneira, à experiência, à realidade e àquilo que vamos vendo. A leitura dos tais relatórios do Tribunal de Contas em matéria de contratação Covid também chama a atenção para uma questão que eu acho que se calhar temos que enfrentar de forma mais decisiva e que é um pouco incómoda, que é a questão do fracionamento.
Não sei até que ponto é que é compreensível o número de contratos celebrados por Justo Direto Simplificado e os contratos da Justo Direto em geral que nós temos indiciado naqueles relatórios e, enfim, pergunto-me se não será este um problema que esteja a acontecer e a verificar-se e se não temos que ter uma lógica diferente de maior planeamento e maior programação e lançamento atempado e devido dos procedimentos pré-contratuais para que depois as coisas corram bem. Depois queria ainda suscitar uma última questão, que é a seguinte. Acho que às vezes, muito desta que eu referi, colocação em causa de certos pontos estruturantes da contratação pública, em alguns casos vamos parecendo ver elementos de desacreditação. Ora é um responsável público cimeiro que vai dizendo que os procedimentos de contratação pública são uma coisa terrível, que atrasam, que fazem isto, que fazem aquilo, e eu sobre essas coisas realmente fico a pensar sobre se nós não estamos aqui num processo um pouco perverso de estamos a alterar em muitos casos pilares estruturantes do regime da contratação pública da mesma maneira daquela pessoa que vê o quadro torto, não é? E que em vez de endireitar o quadro vai tentar mexer na parede. E, de facto, o problema da resolução de litígios e da rapidez dos procedimentos pré-contratuais estão muito ligados. É preciso resolver o problema da resolução de litígios para que os procedimentos de contratação pública consigam efetivamente decorrer. Se nós não temos uma solução para os problemas da resolução de litígios, se nós não, e que eu acho que são duas coisas. Por um lado, evitar que os litígios cheguem aos tribunais. E segundo, quando eles chegam aos tribunais, resolvê-los, nós não vamos conseguir levantar esta suspeição sobre a contratação pública de que a contratação pública é o problema. Portanto, eu queria deixar aqui esta ideia de que, de facto, às vezes acho que esta colocação em causa da contratação pública concorrencial e transparente, que eu muitas vezes estou a ver, está relacionada com fatores que, em rigor, são externos à contratação pública, que efetivamente existem como problemas, mas que não são problemas, acho eu, em muitos casos, das normas, e que são problemas, por um lado, da falta de capacitação, em alguns casos, das entidades adjudicantes e do mercado para a contratação pública, e, portanto, para que, no fundo, levam a que os litígios aconteçam e, às vezes, cheguem aos tribunais litígios relativamente fáceis, e, por outro lado, problemas que têm a ver com o mecanismo que nós temos para ultrapassar os problemas na contratação pública quando eles se verificam, porque acaba por chegar as coisas aos tribunais e os tribunais estão completamente entupidos e não há mecanismos céleres de resolução de litígios. E, portanto, eu acho que, de facto, nós estamos nós em Portugal, e não é só em Portugal, estamos neste processo um pouco perverso a achar que é preciso mudar muita coisa no sistema de contratação pública para que as coisas mudem. Eu não tenho tanta certeza assim. Acho que é preciso mudar muita coisa do que está à volta e do contexto da contratação pública, e não sei se a intervenção essencial se faria essencialmente sobre as regras. Era isto que eu queria dizer, assim, num primeiro lançamento, e talvez já tenha falado mais do que eu queria nesta primeira fase. Depois o resto fica para o debate. Obrigado. Muito obrigado, Miguel. Acontece mais ou menos aquilo que era previsível, que não há nenhum crossfire, há um joint fire. Exatamente. Temos que começar a batizar. Ouçam, este é um tema, a mim fascina-me, porque, no fundo, o conceito de concorrência tem sido um dos conceitos centrais na teoria de sistemas e na teoria económica durante os últimos 100 anos. Aliás, eu estou a pensar em escrever um livro sobre algumas reflexões sobre isso. Mas eu gostava, nestes minutos, estou convosco, gostava antes de partilhar a experiência que tive como dirigente público em 2, 3 ministérios, como diretor-geral, como presidente do Instituto. E, portanto, eu fui, agora não, mas fui durante muitos anos comprador público. E gostava de vos dar este testemunho. Geralmente, quando se tratava de procedimentos de menor valor, a secção, o serviço, o departamento, aparecia-me sempre a proposta com a consulta ao número mínimo de pessoas, portanto, ao número de operadores económicos. Se fosse possível só um, aparecia sempre só um.
E eu perguntava-lhe, mas isso é uma coisa, porque é que só essa proposta? Professor, nós estamos abaixo do valor X, pelo que estamos livres de outras exigências. Mas havia aqui, foi-me sempre transmitido uma ideia interessante, que é esta ideia da exigência da concorrência, expressa sobre a consulta a vários, ou expressa sobre a forma de concurso público, é como que uma restrição, é como que uma penalidade, era um preço que tínhamos que pagar. E, portanto, quando estávamos abaixo, sentíamos-nos mais livres, sentíamos mais satisfeitos, mais felizes. Mas olha, não é assim. E eu percebi que este princípio da concorrência está mal explicado e que, se calhar, todos nós devíamos fazer uma pedagogia do princípio da concorrência e, portanto, em 2 palavras vou-vos dizer o que eu fui sempre explicando. Em primeiro lugar, é muito importante porque estamos num sistema económico que é uma economia de mercado. Talvez o problema número 1 de qualquer teoria económica, eu diria que é mesmo o problema número 1, é como é que se formam os preços dos bens e serviços e obras. É o problema número 1, porque reparem, uma vez esclarecido esse problema, temos a afetação de recursos e depois a distribuição da renda por o corolário. Portanto, é muito importante. Na economia de mercado, como é que se formam os preços? Formam-se os preços pela concorrência. Ou tivemos outras, como sabem, há outras correntes, o marxismo-leninismo, sempre defendeu a ideia da fixação dos preços centralizada e tivemos professores de investigação operacional muito entusiastas, o professor Kantarovich, que acabou por receber um prémio Nobel, ficou tão entusiasmado que criou um modelo matemático que otimizava tudo em São Petersburgo, nessa altura já era Leningrado, mas infelizmente nada daquilo depois funcionou e acabou por viver bastante angustiado, embora depois recebesse o prémio Nobel. Portanto, é uma abordagem completamente diferente, mas que existia no cotidiano. Eu, a certa altura, fui professor convidado na Universidade Técnica de Poznan, ainda no tempo do regime de Jaruzelski. E, a certa altura, quis comprar uma gravata, o amigo que me tinha convidado, e perguntei onde é que podia. Ele disse, isso tanto faz. Então, mas tanto faz porque, bom, só há 2 tipos de gravata, as normais e as melhores, e os preços estão fixados. Portanto, pode ser num sítio qualquer, é sempre a mesma coisa. Portanto, esse é um modelo de sociedade, mas não é o nosso. Quer dizer, os pais da União Europeia, o Monnet, o Schuman, etc., nós criámos aqui um tratado baseado na economia de mercado. É evidente que sempre houve, e agora estão a renascer, e quando o Miguel Assis Raimundo referia essas indicações e essas ideias bilineares, etc., são ideias associadas a uma outra abordagem de formação de preços, que são os regimes protecionistas. Por exemplo, aqui no Estado Novo, a ideia prevalecente foi o modelo protecionista. Também, e eu quando estou a dizer estes vários modelos, não estou a dizer que um seja mau ou bom, quer dizer, cada um tem as suas virtualidades. Eu lembro de ser miúdo, ter ido com os meus pais de viagem, e reparei que o meu pai bebia cerveja, de vez em quando, reparei que a cerveja tinha sempre o mesmo preço. E perguntei-lhe, mas, pai, porquê é que... E ele explicou, o preço tabulado. E foi tabulado pelo Dr. Salazar para proteger o vinho. E o vinho é um bem nacional, todos nós acarinhamos, todos nós devemos proteger, e, portanto, a cerveja não pode ser mais barata do que este valor, porque senão... Portanto, a ideia protecionista é sempre uma ideia bondosa. Quando agora a administração Biden, ou a administração Trump defendeu aquelas políticas protecionistas, são sempre ideias bondosas para defender os amigos de Seattle, ou os de Washington, ou os de Chicago, enfim, cada um terá os seus amigos. E a preocupação de não haver concorrência, no caso da cerveja, que é um caso de estudo sempre interessante, era tão profunda que até Coimbra o meu pai podia beber a Sagres e de Coimbra para cima só podia beber Superboc. Portanto, tínhamos dividido o país em dois bocados. Não havia uma cerveja, não havia outra. Bem, isto é só para vos dizer que isto não é uma reflexão teórica, é uma reflexão prática, e eu sei que nesta sessão estão muitas pessoas ligadas à saúde. Eu gostava realmente que esta minha mensagem passasse. O comprador público afeta muito os mercados e os preços. Por exemplo, na saúde, a forma como o setor da saúde compra, e, enfim, o Serviço Nacional de Saúde, segundo as minhas estimativas, neste momento comprará entre 4 a 5 mil milhões de euros por ano. Essa forma de comprar, digamos, molda, determina muito o mercado. E se estamos numa economia de mercado, é bom que usem processos concorrenciais baseados na concorrência e na competição, porque isso depois conduz a equilíbrios nos preços. É evidente, mesmo assim, pode haver práticas de conluio, como aconteceu, por exemplo, nas tiras diabéticas, são casos conhecidos, etc. Mas é muito importante nós termos consciência que a forma como compramos
influencia os mercados. O relatório do Tribunal de Contas, que o Miguel há bocadinho referia, tem, por exemplo, alguns factos que eu acho que são preocupantes. O mesmo bem no setor da saúde, a certa altura foi comprado por um preço, num convite, e noutro por 2,6 ou 2,4 vezes o mesmo bem. Estão a ver que isto são distorções que estamos a introduzir. É óbvio que isto na Polónia do Jaruzelski não existia, porque as entidades públicas tinham que dizer o que é que iam comprar no ano seguinte, o tal otimizador do Kantarovich calculava os preços e ninguém discutia os preços. Mas nós não estamos nessa situação. Portanto, é muito importante termos a consciência que o setor público muitas vezes é um monopsónio e, portanto, é muito influente, mas é sempre, eu diria que é sempre influente, ainda por cima de uma economia pequena como a nossa. E, portanto, aí temos muito cuidado. E o Miguel referiu aqui desafios futuros muito interessantes, porque tudo indica que esse novo diploma, que, enfim, foi um veto, penso que se pode dizer de circunstância, porque são dois pequenos pormenores pouco significativos, irá ser promulgado, vai aumentar esses graus de liberdade, porque teremos os contratos reservados, não é só as PMEs, é que tem a questão territorial. Não é? E, portanto, estão a ver que eu, o facto de ter esses graus de liberdade, gostava muito de não ter a tal posição da minha funcionária que me dizia: ó professor, nós agora estamos livres dessas restrições, fazemos aqui como quisermos. Não devemos fazer como quisermos, devemos fazer como devemos. E aqui há sempre uma preocupação muito de mercados locais. Eu tenho acompanhado vários casos, por exemplo, em municípios, onde o município molda, de facto, os preços naquele território. Molda. Quando compra mal, há grandes distorções e, às vezes, até dinâmicas especulativas. Quando compra bem, as coisas correm bem. Portanto, esta é uma dimensão que eu gostaria muito de partilhar convosco. Em contexto de pandemia, estes problemas agravam-se porquê? Porque há escassez, em muitos casos. As cadeias de provisionamento, como sabemos, em muitos casos têm falhado. E, portanto, se não tivermos muito cuidado, caímos nas mãos de quê? Das garras especulativas dos operadores económicos, que se aproveitam, enfim, de mil e uma formas, para criar situações de desequilíbrio que, infelizmente, têm acontecido. Por outro lado, também há aqui uma preocupação que eu gostava de vos deixar, que é o seguinte: em pandemia, muitas vezes temos a ideia que, como aliás o Miguel também referiu, que a contratação pública é que é o mal da fita. Vamos lá ver, eu, na minha experiência de dirigente público, aquela ideia dos 15 dias, por exemplo, de tempo para receber as propostas, ser um tempo longo, dá vontade de rir. Todos nós sabemos que isso não tem qualquer significado. Quer dizer, 2 semanas é o nanosegundo, muitas vezes na administração pública. Quando comparamos, por exemplo, com a via sacra, que é necessário percorrer para utilizar o regime orçamental dos compromissos, etc., para conseguir chegar ao ponto de iniciar o processo de contratação pública, é realmente uma fração de tempo muito pequena. Portanto, aquilo que eu gostaria de partilhar convosco é que esta questão da concorrência é importante porque nós influenciamos muito o mercado. E depois também é importante porque escolhemos melhor. Reparem, hoje em dia é muito interessante o que está a acontecer em termos de pandemia. Eu diria que não se consegue encontrar um bem ou serviço que esteja a ser comprado que não tenha uma vertente tecnológica. Todos eles. E como muitas vezes isso não está esclarecido, tem havido as maiores confusões. Basta contar a saga das máscaras, todos os dias com informações contraditórias, ou o problema dos ventiladores. Portanto, estão a ver como perigoso é eu estar a criar procedimentos não concorrenciais ou expeditos, entre aspas, com algum déficit de informação sobre o mercado, em contextos tão difíceis como esse. Portanto, se quiserem, a minha reflexão é talvez um bocadinho contracorrente, sem estar aqui a plagiar o José Manuel Fernandes, mas eu aqui estou contracorrente. Eu acho que num contexto de pandemia justifica-se mais o princípio da concorrência. Porque é mais importante não nos deixarmos cair em más compras, designadamente por vendedores que sejam, enfim, menos conscienciosos. E, por outro lado, há aqui uma dimensão que eu acho que é muito importante, que é da inovação. Realmente, em contexto de pandemia, eu acho que todos nós temos de ser mais inovadores. Reparem, o caso aqui vertente, nós em princípio estaríamos a fazer isto numa sessão presencial, mas em contexto de pandemia tivemos que aprender a usar o Zoom, tivemos que fazer isto, tivemos que fazer aquilo. Quer dizer, todos nós temos de ser inovadores. É curioso que a contratação pública tem vários mecanismos para a contratação inovadora. Aliás, um deles é um artigo
que certamente deve-se muito aqui ao Miguel, que está no Código dos Contratos Públicos, e que tem a ver com os contratos com forte componente inovadora. Por que é que não vamos utilizar essas disposições legais? Mas temos até procedimentos específicos, a parceria para a inovação. Este caso, por exemplo, dos ventiladores, era um caso que eu diria que estava perfeitamente bem adaptado a que se tivesse lançado uma parceria para a inovação. Porquê? Porque é um equipamento que tem especificações que podem ir do 10 ao 100. Há ventiladores de 800 euros e há outros de 40 mil euros. E, portanto, era muito interessante, por exemplo, ter lançado uma parceria para a inovação em que punhamos várias empresas a concorrer e a tentar fazer o melhor. O não fazer isso, que foi o que aconteceu, reparem, está a criar situações difíceis. Porquê? Porque o Estado disse, bom, então agora vou dar um subsídio a uma. Bom, mas depois a outra apareceu e disse, então e agora não me dás a mim? Agora já não posso, mas eu dei à outra. Mas eu até sou melhor que a outra. Estão a ver? Quer dizer, eu acho que devíamos olhar também para a concorrência e da contratação pública como uma forma, muitas vezes, de evitar a arbitragem das políticas de subsidiação, que, aliás, o Miguel também referiu. E, portanto, não é mais simpático dizer, olha, nós agora queremos... Eu podia arranjar 20 exemplos como os ventiladores. E não só em equipamento, em obras. Eu tive uma experiência concreta. Por exemplo, as obras hospitalares. As obras hospitalares são sempre complexas. Não há uma obra hospitalar simples. Porque são obras, geralmente, de adaptação, de reconversão, temos que manter o sistema a funcionar e temos N exigências técnicas muito singulares. O problema das radiações, o problema das instalações, quer dizer, os problemas de segurança, há N exigências específicas. Eu acompanhei, a certa altura, um centro hospitalar muito importante na cidade de Lisboa, costumava fazer, eram valores que cabiam dentro da consulta prévia. E, portanto, faziam um procedimento de convite, eram sempre as mesmas empresas e, pronto, aquilo funcionava razoavelmente, com muito pouca inovação. Eu convenci-os a fazer uma coisa que deixava aqui essa sugestão, que é, sem ir para o concurso público, eu compreendo que muitas vezes pode ter realmente também outro tipo de implicações, fazer um convite aberto. O que é um convite aberto? É injetar esse convite na plataforma eletrónica. Mas estão lá os operadores económicos. E até se quiserem, podemos fazer aquilo que os ingleses fazem muito, o request for qualification, a ver que a entidade manifestar o seu interesse em ser qualificada e depois ser convidada. Injetamos isso na plataforma. E isto é um caso concreto. Em vez das tais 3 que costumavam ser convidadas, tivemos cerca de 38 empresas. E a boa notícia é que nessas 38 empresas, houve empresas de jovens engenheiros, aliás, alguns até alunos nossos, do técnico, muito inovadores, ofereceram soluções extremamente distintas, extremamente inovadoras e, acreditem, o custo reduziu-se de 40%. Mas ficamos muito melhor servidos. Portanto, eu gostava de partilhar aqui convosco esta reflexão. Em contexto de pandemia, é mais fácil ou é mais difícil escolher? É mais difícil. É mais difícil adjudicar. Então, se é mais difícil, temos de ter mais cuidado. Mais cuidado implica comparar mais. Comparar mais implica concorrência. E temos esses instrumentos, porque antigamente não. Antigamente mandar um convite para a ENA, operadores económicos, implicava criar aquela caixa de fotocópias, ir ao posto dos correios, depois enviar aquilo tudo. Era uma tarefa logisticamente pesada. Agora é clicar no botão. E, portanto, eu deixava-vos aqui esta sugestão. Passarmos a usar a contratação eletrónica para injetar o nosso convite. Por exemplo, há um banco, nunca sei bem se é público ou não, porque parece que é público, mas não está sujeito à contratação pública. Há umas subtilezas jurídicas que ainda não percebi bem. Mas, enfim, resumindo e concluindo, passou a usar este tipo de sistema e com imensas vantagens também. Portanto, neste momento temos os instrumentos e a única sugestão que eu aqui vos deixava é justamente esta. Independentemente dos regimes jurídicos, enfim, não escondo aqui a minha discordância em relação a muito articulado que está a ser publicado e muito especialmente não haver prazo, acho que é sempre um bocadinho preocupante, mas, de facto, eu julgo que em contexto de pandemia é mais difícil contratar. Estaremos todos de acordo. Se é mais difícil, temos que comparar e escolher melhor. Que é difícil. Reparem, hoje em dia, quando eu vou comprar um telemóvel, não é uma escolha fácil. É uma escolha difícil. Há um psicólogo, o Barry Schwartz, que tem um livro muito interessante, que diz a angústia da escolha. E tem razão, porque, enfim, é uma pessoa americana que conta que foi
as buginas deles estavam velhas, foi à loja e disse, olha, queria umas iguais. Ele disse, por amor de Deus, não é assim que se escolhem umas calças, tem que especificar o que quero, cosa, a altura, a cor, a dimensão, não sei o quê. O homem ficou angustiadíssimo e diz que desistiu de comprar as calças e resolveu ir para casa e escreveu o livro. E é realmente um best-seller. Eu depois vou partilhar convosco uns slides só com estas referências bibliográficas, podem ser divertidas para um tempo de confinamento. Mas, portanto, resumindo, e não vos quero ocupar mais tempo, eu acho que em pandemia o primeiro artigo que devia haver de qualquer legislação é: tenham cuidado, é mais difícil contratar, é mais difícil escolher, temos de ter muito cuidado. E por isso, a melhor ferramenta que temos é a comparação, a concorrência. E temos esses instrumentos, por exemplo, esta ideia de injetar os convites. Eu tive essa experiência com Careta e fiquei estupefacto como havia empresas jovens que, obviamente, não estavam nas listas antigas do hospital. Porque isto depois também há aqui um problema intergeracional. Quer dizer, se eu não ventilar quem vou convidar, estou sempre a convidar os mesmos, que são os de antigamente. E, portanto, quando o professor Miguel Assis Raimundo levanta essa questão, eu acho que é uma questão que, ainda para mais, contém em si um problema de justiça, de equidade ou de não equidade intergeracional. E, portanto, eu deixava-vos aqui só uma citação de uma professora inglesa de economia, que eu aprecio muito e já fui aluno dela, que é a professora Susana Mazzacato, e que diz sempre que em contratação pública é muito importante termos presente que we are shaping the markets. Nós estamos a moldar os mercados. E no nosso país temos excelentes exemplos, aliás, não posso deixar de citar, por exemplo, aqui as iniciativas muito inovadoras e com resultados muito positivos que, por exemplo, foram obtidas nos sacrifícios partilhados do Ministério da Saúde pela equipa do Henrique Martins e do Artur Mimoso e que ainda hoje em dia muitas vezes estamos a colher esses benefícios. E muito obrigado, não sei se ultrapassei um bocadinho o meu tempo, mas aqui ficava. E agora teríamos a possibilidade de haver algum debate, a começar pelo Miguel. Muito obrigado. Eu queria só reagir assim muito pontualmente para depois deixar a palavra às pessoas a algumas coisas. Só quanto ao tema do protecionismo, eu acho que o protecionismo que eu tenho visto normalmente é um pouco envergonhado. Ninguém quer assumir isso, não é? Mas sobretudo o que eu acho é o seguinte, é que vê-se de facto isso, houve um ressurgimento disso, isso está a ser falado por toda a gente. Eu vejo muito o protecionismo da maneira como ele aparece na contratação pública, sinceramente, muito como uma espécie de uma confissão de incapacidade de usar as ferramentas que existem. Quer dizer, é como se, por exemplo, esta história de se dar preferências às empresas locais. Eu também ouço muitas pessoas falar e sou sensível à ideia de que há certos municípios, por exemplo, do interior, em que há muito poucas empresas. Efetivamente, e que se calhar contam-se pelo número das pessoas, das empresas que são convidadas numa consulta prévia, mínima, não é? 3. Se calhar contam-se por 3 aquelas que conseguem fazer certa coisa no município, não é? Mas eu acho que há depois um salto lógico entre achar que essa realidade nos autoriza a juridicamente dizermos que depois só aquelas que têm sede no município, ou seja lá o que for, é que conseguem fazer. Porque esse tipo de coisa realmente é deixar de perceber que eu consigo garantir, por exemplo, que um contrato é executado por uma empresa que tem proximidade e que conhece a realidade de um sítio, sem estar a dizer que juridicamente ela fica protegida da concorrência de outras. Ou seja, estarmos a dizer que, por exemplo, uma empresa que está sediada num certo município pode participar, mas outra que está sediada num outro município não pode participar, é uma coisa que chega a resultados absurdos, como, por exemplo, com o número de municípios que nós temos e a proximidade geográfica entre eles e a pequena dimensão de muitos desses municípios. Portanto, chegamos aqui a soluções absurdas, aquelas que estão, acho eu, preconizadas na proposta que está no Parlamento. Miguel, chega a resultados um bocado absurdos porque segmentam os mercados de acordo com critérios arbitrários, não é? E se isso for, em vez disso, se as entidades adjudicantes, se lhes fosse dito e explicado, e se elas tivessem conforto para dizer assim, não, eu consigo estabelecer, por exemplo, cláusulas no caderno de encargos, ou então, em último caso, requisitos de qualificação, de experiência, por hipótese, que me conseguem aproximar a execução contratual da execução de base local que eu quero, mas sem estar a fazer discriminações em razão do local, não é? É uma certa confissão, acho eu, às vezes, Miguel, já agora só dizer o seguinte, é que realmente, sempre que começamos a utilizar esses critérios, afastamos-nos do ótimo económico da eficiência.
porque, em princípio, a empresa que está sediada uns quilómetros ao lado pode ser muito mais eficiente, mas já não é convidada. Exato, é isso. Aliás, eu tive sempre na reserva, já agora, para criar aqui uma confidência, uma das regras que Portugal foi bastante bem aceito no nosso país foi no Código de 2008 introduzir a restrição de que nos convites não se pode ultrapassar um certo valor já contratado àquela que se vai convidar. Portanto, se já contratamos mais do que X, não posso voltar a convidar. Isto é, de facto, uma violação do princípio da concorrência e da economia de mercado. Porque se eu tenho uma empresa mais eficiente... eu tive um caso desses, já agora deixem-me dizer-vos, quando fui presidente do INA tive uma situação dessas, em que havia realmente claramente uma empresa mais eficiente e portanto já tínhamos contratado e esse dirigente da empresa veio falar comigo, disse ao professor, eu acho isto profundamente injusto. Então, claramente eu sou mais eficiente que os outros e porque há essa regra, o meu amigo não me pode convidar. Diz, olha, você tem razão, mas eu posso resolver o problema. E ele disse, vai resolver o problema? Vou, mas vai-me dar a legislação? Não, vou fazer um concurso público. E, portanto, o meu amigo, se concorrer e realmente for mais eficiente, ganha. E assim foi. Fiz o concurso público e ele ganhou. Portanto, isto é uma pequena história. Pouco habitual no nosso país. Não, percebo perfeitamente. Só pontuar mais duas coisas sobre aquilo que foi dizendo. E sobre o poder de compra. Esse é um ponto central. Mas, mais uma vez... acho que estamos aqui às vezes um pouco a entreter-nos com pequenas alterações como esta das empresas locais, etc. E não conseguimos perceber que se há coisas que de facto, boas utilizações que se podem fazer do poder dos compradores públicos, seria, por exemplo, utilizar e prever e ser corajoso desse ponto de vista e ousado na previsão da obrigatoriedade de utilização de certo tipo de critérios, por exemplo, critérios de natureza ambiental, eficiência energética, etc. Mas aí nesses sítios que se calhar faziam diferença, dá-me a ideia que não se quer fazer e não se consegue um consenso. Acho isto paradoxal, não é? Porque num certo sentido isto era muito mais importante e toda a gente percebe que isto era muito mais importante do que andar a fazer pequenas distinções que ninguém percebe sobre as empresas que podem ou não participar em procedimentos de consulta prévia. Mas quer dizer, parece que onde faz diferença aí é mais difícil mexer. Exatamente. Só para dizer mais uma coisa, que é a seguinte, sobre urgência e concorrência. Aí, não sei se não é o primeiro crossfire da tarde, porque eu percebo, e acho importantíssimo, a concorrência. Mas também não acho que seja o idílio de injetar só o convite na plataforma. Eu acho que sou favorável a decisões muito mais localizadas e circunscritas. Quer dizer, o que eu quero dizer com isto é, sempre que eu abro uma consulta prévia, eu posso até ter as melhores das intenções e escolher bem, etc. Mas sempre que eu abro uma consulta prévia, eu sei que vou ter pluralidade de propostas. E a pluralidade de propostas cria questões específicas, designadamente cria um risco de litigância que não pode ser esquecido. E, portanto, o que eu acho é, eu sou favorável à concorrência e à transparência como regra geral, mas também não sou assim provavelmente aquela pessoa que vai dizer assim, não, mesmo em pandemia temos sempre que acreditar cegamente nas virtudes da concorrência. Eu percebo que em pandemia se utilize procedimentos por convite de uma forma muito mais alargada. Compreendo isso, acho isso inevitável. Era defensor de, lá está, que as coisas fossem resolvidas, por exemplo, com planeamento, em vez de, por facilitismo, ou coisa pior, irmos fazendo 3 ou 4 ou 5 consultas prévias desde fevereiro passado até agora, havia muitas aquisições que podiam e deviam ter sido feitas por concurso, porque havia mais do que tempo para incorporar a dilação da concorrência, não é? O tempo da concorrência, para o incorporar e nós não fizemos isso. Nós, em muitos casos, de facto, Miguel, deixa-me utilizámos para a consulta prévia. Não é? Aproveitar a tua deixa para explicar um bocadinho melhor o que eu estava a referir. Aqui, penso que as plataformas eletrónicas, a contratação eletrónica, nos pode ajudar, porque exatamente permite fazer a tal ventilação das empresas que eu vou convidar. Reparem, imaginem que eu estou interessado em realizar um procedimento de consulta prévia em que vou convidar 3 empresas. Simplesmente, em vez de estar a arbitrar essas 3, eu lanço essa intenção de convite na plataforma e digo, aquelas empresas que sintam que têm qualificações para poder ser convidadas, manifestem o que os ingleses chamam Request for Qualification.
respondam até ao dia X com os seus dados. Eu dessas posso escolher só 3, ou 4, ou 5, e depois só convido essas. Portanto, eu não estou necessariamente a ter que depois fazer uma comparação de 200 propostas. Eu posso só comparar um número reduzido. É evidente que se pode dizer, bom, mas aí também haverá algum risco de litigância. Mas eu penso que é reduzido, porque é uma decisão que a entidade adjudicante tem o poder de, digamos, de uma forma fundamentada, tomar essa decisão, digamos, de certa forma arbitrária. E, portanto, permite fazer essa tal ventilação, não estarmos sempre a convidar os mesmos. Agora, pode-se dizer, bom, mas isso mesmo assim vai levar mais tempo, porque eu depois tenho que comparar propostas. Isso é verdade, quer dizer. Agora, se repararem, neste caso da pandemia, de um modo geral, as tais 2, 3 semanas penso que estiveram compatíveis com a situação. Agora, a desorganização do comprador público é que perturba o mercado, como agora até aconteceu nos microcomputadores, nos portáteis. O governo, em vez de ter iniciado o processo em maio passado, quando o Sr. Primeiro-Ministro nos deu essa excelente notícia promissora de que todas as nossas crianças passariam a ter o portátil, não aconteceu nada. E depois foi feita uma forma atabalhoada por um convite, enfim, levantará certamente muitas dúvidas, já no final do ano 2020, e isso até veio o quê? Veio perturbar a supply chain, veio perturbar as cadeias de aprovisionamento, e agora os pais, quando chegaram à loja para comprar o portátil, pensavam que iam gastar 300 ou 400 euros, o vendedor disse, não, eu agora só tenho os 2.000 euros, porque entanto os outros desapareceram. Portanto, estão a ver, isto é um problema de urgência, eu diria que é um problema de não planeamento. Miguel, eu estou seriamente convencido que se tivéssemos aqui umas horas disponíveis, conseguíamos demonstrar que em contexto de pandemia, o planear as compras é extremamente crítico, é muito importante. Mais até, talvez, do que aquela sensação de urgência, porque é claro que a sensação de urgência pode-se compreender num primeiro momento, não tínhamos máscaras, comprámos as máscaras, etc. Mas, feliz ou infelizmente, já temos uma pandemia desde fevereiro, não é? Portanto, eu acho que é muito desculpa. Mas eu percebo perfeitamente isso, mas volto a insistir na minha ideia, que há bocado não sei se consegui ser claro, que é decisões circunstanciais. Porque eu consigo perceber perfeitamente esse exemplo dos computadores. Há muita coisa que depois escapa à previsão. E eu também eu compreendo que os decisores públicos não, em muitos casos, não possam tomar uma decisão de abrir um concurso por uma coisa que não têm a certeza se vai acontecer ou não. Acho que a questão dos computadores era mais ou menos clara. É evidente. Ver, não é? Aliás, era uma decisão política. O Primeiro-Ministro disse, eu vou comprar para cada criança. Mas há outras questões mais difíceis e em relação às quais eu depois aí acho que se tem que ser muito pragmático e perceber que quem está, de facto, nas entidades adjudicantes tem que ter depois espaço para fazer essa gestão. E compreendo a utilização do ajuste direto e da consulta dentro dos seus pressupostos. Lá está, muito localizado, decisões localizadas e decisões específicas. Agora, realmente que muita coisa podia ter sido feita por concurso público, isso não tenho a mínima dúvida, basta olhar para os relatórios do Tribunal de Contas e ver, e olhar para o base nos últimos tempos e perceber que isso é assim. Temos aqui agora talvez abrir o debate, mas já agora há aqui um participante que está a referir a importância da consulta preliminar, que eu acho que é um tema muito importante exatamente em pandemia, porque as consultas preliminares permitem fazer aquilo que, aliás, está na comunicação da Comissão Europeia, como sendo muito importante, que é os compradores públicos irem ter com o mercado, falarem com eles, saber o que é há, o que é que não há, suscitarem as tais orientações de sustentabilidade, de inovação, etc. Portanto, se achassem bem agora, abríamos o debate. Não sei se esse participante quer desde já usar a palavra, o que mandou a mensagem sobre a consulta preliminar. Eu vou ficar... Professor Luís Tavares, posso dar-me aspecto que a pessoa não está a querer? Pode, com certeza. Caríssimo António, meta ordem aqui neste debate. Não, é a questão do planeamento das compras. Naturalmente que o planeamento é sempre importante em qualquer fase, quer estejamos em pandemia, quer não. Mas, por vezes, por mais planeamento que se faça, e eu aqui no Instituto também passámos por essa situação, comprar computadores portáteis para todos os trabalhadores, chegámos, portanto, a primeira compra correu mais ou menos bem,
A segunda já não tanto, porque já demorou muito tempo, foi à mesma empresa. A terceira situação ainda piorou. Portanto, por mais planeamento e que se faça, há sempre situações no mercado que ocorrem. E eu penso que com estes 300 mil computadores que o Estado decidiu comprar para as escolas, aconteceu provavelmente o mesmo. Não só pelo volume, que era realmente significativo, mas porque o mercado, mesmo com algum planeamento para este tipo de equipamentos e com determinado volume, não é fácil responderem. Ou então respondem, mas depois em termos de cumprimento verifica-se que não cumprem. Atrasam entregas, entregam só gradualmente e, portanto, há que não pensarmos que a culpa é só de falta de planeamento ou de mau planeamento, porque há muitos dados extra planeamento que também falham por parte dos operadores económicos. E então, em produtos com esta sensibilidade e hoje com a exigência, com a necessidade, melhor dito, que se tem do seu uso, nomeadamente a nível do ensino à distância, temos que entender que situações anómalas ocorrem constantemente nas aquisições destes produtos. Portanto, não podemos estar só a acusar ou a queixar-nos que o planeamento é mal feito, porque mesmo com o planeamento bem feito, para estes produtos tipo muito sensíveis em termos de mercado, pelo volume que eles acarretam, porque não é normal haver no mercado quantidades significativas deste tipo de produto assim com rapidez. E quando se vai para determinado volume, então é preciso fazer a encomenda, depois a encomenda leva tempo do fabricante, etc, etc. Portanto, só para quando o Dr. Miguel Raimundo falou, e também o professor Bordás Tavares falaram desta questão de planeamento, temos que também pôr do outro lado as situações que ocorrem fora de planeamento. Era isto. Bom, em todo caso, estou convencido que estaremos de acordo que se o Governo, em abril passado, quando foi feito o anúncio, dissesse, olha, nós agora vamos ter aqui um calendário de aquisições de X PCs, eu estou convencido que os operadores económicos ter-se-iam organizado a tempo para ir fornecendo essas necessidades, mas enfim, eu compreendo também, é sempre difícil. Não sei se temos algum participante que queira intervir. Esperamos bem que sim. Eu acrescentaria apenas ainda o tema dos lotes. Pois temos esse é outro problema. É mais complicado. Vamos lá ver, a utilização virtuosa dos lotes permite resolver exatamente situações em que um único fornecedor não está em condições de resolver. Não é? E, portanto, em contextos de mercados em que os fornecedores estão a ter dificuldade em dar resposta, a solução adequada, não é tentar dispersar aquilo por lotes diferentes. Sim, também isso é uma questão de virtuosa utilização da contratação pública. Isso é verdade. Mas reparem, isto também relaciona-se com um tema que ainda não falámos aqui, que é as centrais de compras. Eu julgo que neste contexto pandémico, as centrais de compras podem ter aqui um papel estratégico reforçado, porque podem evitar que o desequilíbrio entre procura e oferta seja tão grande. Quer dizer, não há nada melhor para os vendedores do que terem compradores desordenados e atomizados, porque é evidente nessa altura vão aumentar as suas dinâmicas especulativas. E, portanto, se a central de compras se coordenar e criar aí uma força de equilíbrio, é muito importante. E quando se compara o que está acontecendo na União Europeia, há realmente países em que houve esse reforço. Por exemplo, o caso da Alemanha é muito interessante, com centrais de compras por Länders, o caso de França também, o caso de Itália, etc. Mas depois, por exemplo, o nosso caso, eu aí tenho dificuldade de ver ou de identificar algum papel acrescido das centrais de compras, e penso que aí seria pena isso não ser assim, porque efetivamente pode ajudar a corrigir o desequilíbrio que naturalmente num período de escassez possa existir. Não sei se não temos aqui realmente ninguém que queira participar no debate. Eu recebi há bocadinho aqui uma mensagem. Uma mensagem interessante sobre plataformas gratuitas. Não sei se exatamente. Então, mas porquê é que o participante não fala? Só para dizer que eu estou de acordo. Eu também. Tudo o que seja gratuidade é bom. Não sei se as pessoas olharam para a lei das grandes opções do plano, que tem lá uma coisa um pouco sobre plataformas eletrónicas curiosa. As grandes opções não vi. Essa escapou.
aparentemente aponta, não sei, para uma plataforma única, gratuita, sem prejuízo, depois as plataformas privadas fazerem serviços adicionais. Sim. Bem, isso é uma ideia antiga, já vem da anterior ministra, da antiga ministra, a professora Maria Manuel Leitão Marques, defendia muito. E o colega teu, como é que ele se chama, do Partido Socialista, que foi secretário de Estado da Reforma, da Administração da Justiça. Não estou a ver. Quem? O João Tiago Silveira? Exatamente, Tiago Silveira. Sim. Sempre foram um grande defensor dessa perspectiva. Mas então, vejam lá, não há assim... também me apareceu aqui uma mensagem interessante sobre a questão da situação das empresas. Não sei se esse nosso colega quer falar. Eu acho que estão um bocadinho intimidados. Nossa. Eu vou desligar Em relação à crise, é isso? Das empresas? Exatamente. Madalena. Exatamente. Tem a palavra. Não, Pedi-lhe que dissesse o nome e a entidade para ficarmos a conhecê-la melhor. Eu sou Madalena Carreira e trabalho nos Serviços Sociais da Administração Pública. Nós trabalhamos sobretudo com o ramo da hotelaria e da restauração. E neste momento, como sabemos, estão a atravessar um período muito difícil, mas não só, acho que todas as pequenas e médias empresas estão a atravessar um período muito crítico, e a minha pergunta foi mais nesse sentido. Se, não, atendendo à situação atual, se a concorrência será efetiva, se haverá mesmo concorrência, porque muitas delas já manifestavam alguma dificuldade, porque não têm um staff muito grande, nomeadamente para tratar destas questões mais burocráticas da contratação pública, e efetivamente em muitos casos não há concorrência, porque, por várias questões, nomeadamente pelas restrições orçamentais que temos. Pois, não sei. Miguel, não sei se queres reagir. Quer dizer, da minha parte, os contactos que temos tido com empresas, o que elas se queixam é que, apesar de tudo, os contratos públicos não são rápidos, são longos e depois pagam com grande atraso. Portanto, segundo as últimas estatísticas, haverá cerca de 3 meses, em média, 3 meses, 3, 4 meses de atraso de pagamentos. E justamente numa situação pandémica, o que se imporia era exatamente o contrário. Não sei se do vosso caso sentem esse problema de pagamentos. Nós, no nosso serviço, não, até porque temos como objetivo pagar até 30 dias, sendo que tentamos não pagar. Mas sabemos de situações, nomeadamente na área da saúde, em que sim, as empresas contabilizam inclusivamente, refletem esse valor, esse custo, nos preços que apresentam à administração pública. O que é humano, não é? Neste momento penso que está em, não sei, 180 dias, ou... Não, mais. Mais, normalmente eles queixam-se que é cerca de um ano. Sim. Já agora deixem-me aqui dar-vos uma nota curiosa. Nós fizemos uma comparação das medidas que os vários Estados adotaram para ajudar, através da contratação pública, as empresas. E houve bastantes países que aprovaram sistemas de grande aumento dos pagamentos adiantados. Eu não sei, Miguel, isso também aconteceu no nosso caso ou não? É possível aumentar o adiantamento ou não? No regime do Decreto-Lei 10A, há normas sobre isso e depois houve aquele caso das empresas da publicidade institucional antecipada. Mas está bem, mas esse é um caso muito especial, não é? Foi um caso especial, mas há também flexibilização no que diz respeito. Porque aí, por exemplo, sei lá, a Dinamarca aprovou um regime em que se pode ir até 10 milhões de euros, ou uma porcentagem de 40%, 50% da obra. Os ingleses também adotaram sistemas desse género. Portanto, eu julgo que a preocupação que levanta tem toda a razão de ser. Mas, apesar de tudo, as empresas não desapareceram. Podem estar, às vezes, um bocadinho num estado de dormente. E se houver uma oportunidade de contrato com liquidez, se calhar vai ter propostas. Não sei. No vosso caso, vocês oferecem algum adiantamento? Não. Não, até porque é exigido garantia bancária e, portanto, não... E mesmo a flexibilização dos adiantamentos, no caso do Decreto-Lei 10A,
aparentemente está condicionada a que a empresa não consiga fornecer de outra forma. Ou seja, no fundo trata-se de uma norma que funciona quando a empresa não consegue, que está a fazer depender a entrega do adiantamento, como aconteceu, enfim, em vários casos públicos, designadamente. Que muitas delas, inclusivamente, estão impedidas de concorrer pela questão da dívida à Segurança Social ou às finanças. Pois eu também não concordo, mas esperava que fosse retida uma parte logo à partida e não o contrário. A questão das dívidas acho que é uma questão pertinente, porque já é conhecida há muito tempo a ideia de que a diretiva permite duas coisas que podiam ser aqui utilizadas para este efeito, que por um lado permite a dispensa do impedimento em casos de interesse público excepcional, portanto, permite contratar com empresas que estariam impedidas de outra forma em casos de interesse público excepcional, e por outro lado tem um regime que nós não aproveitámos em Portugal, que é o de estabelecer um limite de valor até ao qual as dívidas ao fisco e à Segurança Social não impedem as empresas. De facto, aí nós penso que não foi talvez a melhor opção não aproveitarmos essa possibilidade na transposição das diretivas de 2014. Este ponto que o Miguel está a referir acho que é muito importante. Eu os casos conheço, por exemplo, de Espanha, eles têm um regime nesse aspecto muito favorável. Portanto, a empresa pode ser contratada, o que há depois ali é uma aritmética em que se vai reduzindo nos sucessivos pagamentos uma percentagem para amortizar as tais dívidas. Portanto, tem ali uma aritmética que me parece interessante. Os italianos, penso, também têm. Isso teria sido, penso que, uma sugestão útil, porque neste momento as nossas empresas, eu penso que o problema maior é a liquidez. É não terem liquidez. Não é? É interessante esse regime, mas nós em Portugal, quer dizer, parece que só pensamos ou não há esse regime e, portanto, qualquer dívida, seja lá qual for o valor, é impedimento, ou então as propostas que normalmente surgem para mudar isso é um regime um pouco, desculpem a expressão, bruto, porque diz assim, os pagamentos são retidos para pagamento da dívida, por exemplo, que é uma coisa impensável, que não serve para nada, não é? Claro. Não serve para nada, não dá Mas Miguel, justamente na versão de 2017 não houve já um atenuar desta exigência? Não se abre ali uma possibilidade? Não, quer dizer, não sei se está a referir-se ao número 1 do 55A que fala sobre os acordos de pagamento. É. Pronto, mas isso de certa maneira foi uma clarificação, porque em rigor isso já existia, era previsto nas leis, no Estatuto dos Benefícios Fiscais e no regime do Código Contributivo. Isso preocupa-me, porque mesmo no novo diploma, que deve estar para ser homologado, eu não vejo essa facilitação. O que há é facilitação em relação à garantia bancária. Tem uma disposição que eu julgo que vai suscitar imensos debates jurídicos, que é dizer se a empresa não puder pagar. Mas eu não sei exatamente o que é o conceito de não poder pagar. Quer dizer, se é não gostar de pagar, se é não ter crédito na banca, o que é que exatamente se entende por isso? Mas também não facilita a questão dos adiantamentos e a questão das dívidas. Eu conheço um caso de um colega nosso, tem uma empresa de construção, e que uma vez recusaram a sua participação num concurso, porque descobriu-se, ele nem sabia, que a empresa tinha uma dívida devido ao selo da moto, porque a empresa tinha uma moto para levar correspondências e estafetas, e houve um esquecimento, não pagaram o selo da moto, e portanto havia uma dívida ao fisco, de facto, e foi impedido de participar no procedimento. Depois acho que, claro, conseguiu resolver o problema e pagou o selo da moto. Portanto, aqui era uma área que se calhar era interessante ter esta perspectiva de introduzir liquidez no mercado. Pagar bem, como é o caso desta nossa colega, que respeitam o prazo dos 30 dias, e tanto quanto possível haver... Porque, por exemplo, o caso da restauração, em muitos casos, eles se calhar não têm liquidez para comprar os alimentos. Será assim? Sim, porque nós só podemos pagar após o serviço prestado, portanto, eles têm que ter liquidez para comprar os bens, não é? Pois. Para depois, então, só mais tarde nós pagarmos. Exatamente. Pois é. Então, e do setor da saúde, não temos aqui nenhum comentário. Eu julgo que o Arthur Mimoso estava aqui há bocadinho connosco. Agora, se calhar, não está. Está. Estou. Então, agora somos todos ouvidos. Na área da saúde, eu gosto mais de defesas. Não estou a ligar à defesa, mas também mais na área da defesa.
Eu queria só fazer uma pergunta ao Miguel e também ao professor, mas tocaram num ponto que me parece muito importante, que é a questão das plataformas eletrónicas. Se nós olharmos para a proposta das medidas sociais de contratação, até numa primeira fase era mais ambiciosa, porque obrigava que todas essas medidas tramitassem na plataforma eletrónica. Arthur, estamos a ouvir mal. Tens aí uma ressonância. É como se estivesses numa câmara de eco. Não sei se me estão a ouvir. Agora já está melhor. Estão a ouvir melhor. Agora sim. A minha questão é que estava a dizer que nas medidas sociais de contratação, que mais tarde ou mais cedo não foram aprovadas, a primeira versão referia que todos estes procedimentos correriam na plataforma eletrónica, depois abrandou-se um bocadinho, aligerou-se e excepcionou algum tipo de procedimentos mais baixos para a conjugação do 115, número 1 linha G com o 62. Mas como que se fala, sempre vêm muitos milhões, a minha questão é, e vai novamente bater no planeamento, se nós estamos preparados, ou seja, empresas estarão preparadas para quando, porque só vamos pensar nisso, se calhar, quando chegarem os fundos europeus, estarão as empresas preparadas a tramitar, ou as plataformas eletrónicas estarão, ou seja, estaremos a fazer tudo bem e atempadamente, ou quando chegarem, de facto, os fundos europeus, é que vamos pensar que através da plataforma eletrónica as empresas vão ter que candidatar, vão ter que tramitar as propostas, porque eu recordo que nós, por um lado, queremos acesso às pequenas e micros e pequenas e médias empresas, mas depois, por outro lado, não sei se utilizamos as ferramentas capazes de promover esse acesso ao mercado público. Eu acho que esta questão do acesso ao mercado público, ainda há pouco estava a escrever sobre isso, sobre algo que ando a escrever, ou vou escrever que é o e-commerce público, ou seja, o comércio eletrónico nos públicos, porque não tem, o que existe atualmente, as plataformas não têm essa ação, não têm o pagamento, não é verdadeiramente o e-commerce público, e de facto nós estamos, na minha opinião, e até é a minha opinião, mas gostava de ouvir a vossa, se não nos estaremos a esquecer de promover junto das empresas, que são muitas, milhares, não é? Todas elas, ou seja, porque a ideia é injetar dinheiro na economia. E se um mecanismo privilegiado são as plataformas eletrónicas de contratação, eu não vou tão longe com a questão da plataforma eletrónica grátis, que em Espanha existe, e elas são concorrentes, existe uma do Ministério da Hacienda, e depois existem as privadas, e aquilo parece que corre mais ou menos bem. Mas ainda assim, eu acho que há aqui, novamente, falta de planeamento no que diz respeito a calcular essa tramitação que se quer que o escrutínio público, porque o VEC, se nós olharmos para o VEC, são por duas razões. Uma delas é maior controle, não é assim, mas é maior controle ao escrutínio público e um maior acompanhamento dos contratos. Obviamente, os meios eletrónicos de contratação são aqueles que melhor garantem esses dois motivos que vão ter que ser obviados. E eu não sei se alguém está a pensar em como é que nós vamos dar esse processo, ou melhorar o acesso do mercado público a essas empresas que nós queremos atingir. E eu recordo que não são as grandes, porque as grandes estão preparadas para essa questão. E depois, complementar com o que diz o Miguel, eu ouvi-o, não tinha a câmara ligada, mas ouvi toda a intervenção do Miguel, é que, lamentavelmente, esta ideia que o código é uma coisa que complica tudo, eu acho que é a primeira coisa que nós temos todos, em conjunto, começar a combater. Porque ela está-se a impregnar, está-se a criar raízes, e isso é mau. Ou seja, esta questão de nós obviarmos pelo mais fácil, ou seja, e não pela formação, pela atuação, por ensinar as empresas também a contratar melhor, como compradoras a comprar melhor, pelas empresas a vender melhor, não. Vamos aligerando e vamos tirando carga. Desculpem a expressão. E eu acho que aquilo que o Miguel tocou no início, da questão do facilitar, é algo que teríamos todos que repensar, porque eu acho que sem impregnar esta questão sempre como dizer qualquer coisa, e a contratação cria, é verdade, não é fácil, mas se nós colocarmos sempre a tónica nessa matéria do não ser fácil, bom, isso não nos ajudará. Era isso só, professor.
Da saúde não vou dizer nada, obviamente, porque pelas razões que não estou e certamente todos estarão a fazer um bom papel, certamente. Muito obrigado, doutor. Eu julgo que sim, e estamos justamente até, digamos, a resolução do Conselho de Ministros sobre a transição digital e a da recuperação social e económica tem exatamente uma série de gavetas, uma série de medidas muito orientadas para a formação dos operadores económicos. Exatamente, devíamos estar neste momento a planear um conjunto... Devemos estar a planear um conjunto de iniciativas de formação para ajudar os operadores económicos a funcionar melhor. Eu julgo que agora temos aqui uma intervenção de uma colega nossa da Câmara Municipal de Lisboa, Alda Calvo. Não quer falar? Exatamente, até consultas preliminares. Não quer falar? Boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vinda. Olá, como está? Boa tarde. Antes de mais uma vez, parabéns pela iniciativa, que está a ser fantástica, não é? Eu acho que nós precisamos imenso destes debates para quem trabalha com estas áreas, que são áreas muito específicas e de muita utilidade para a nossa economia, não é? A minha questão, portanto, queria partilhar a experiência que tivemos com consultas preliminares no âmbito de reparação de viaturas de combate a incêndio. Foi de bastante utilidade, embora nós tínhamos a participar no júri um engenheiro mecânico, portanto há sempre questões que não saltam à vista e que é necessário haver um prévio estudo para a elaboração do caderno de encargos, da ficha técnica, e de facto foi de uma grande ajuda, embora numa das reparações ainda houvesse uma coisa que depois no desmonte da viatura tivesse que ser apurada. Portanto, quase tudo, e só aconteceu numa das viaturas, nas restantes correu tudo bem. Acho que foi de uma excelente ajuda, porque, principalmente nestas áreas, como já referi, que falta sempre qualquer coisa, não é? E que é necessário realmente haver um olho clínico para verificar as áreas. Não sei se noutras áreas também, mas eu nunca tinha feito, e fiquei particularmente agradada com o procedimento. Agora falou-nos no convite direto e eu confesso que também fiquei um bocadinho entusiasmada. Claro, eu julgo que a experiência da consulta preliminar é muito interessante. Corresponde àquilo que no setor privado chamamos o Market Research. Portanto, nós hoje em dia, uma entidade, antes de iniciar o procedimento de compras, faz uma auscultação ao mercado. E isso foi uma inovação da Diretiva 2014 e que foi transposta, e portanto essa sua experiência é com certeza muito interessante, mas é pouco utilizado. Não, Miguel, concordas comigo? Sim. Sobre Miguel. ser pouco utilizada a consulta preliminar. Não sei, foi a primeira vez que utilizei. Portanto... Eu vejo as entidades adjudicantes a utilizar a consulta preliminar. Não tenho dados para me dizer como é que é do ponto de vista transversal. Não é? Porque aquilo que era feito antes era uma consulta informal, se calhar, até para ter um preço base mais... É verdade que pode haver vários casos em que até as pessoas não tenham muita noção de que estão a fazer uma coisa que em rigor devia ter, mesmo sendo informal, ter algum grau de, pelo menos, tradução em escrito, não é? Porque depois o que diz a lei é que tem que haver, pelo menos, alguma forma de tradução da atividade da consulta preliminar. Mas eu vejo litígios, inclusive, a surgir e em alguns casos, observações feitas em processo de visto pelo Tribunal de Contas que me indiciam que já exista a consulta preliminar com alguma regularidade. O que eu acho que não acontece normalmente acho que existe muita consulta preliminar, por exemplo, para efeitos de instrução de um ajuste direto ou de uma consulta prévia. Ou seja, situações em que foram consultas prévias, sim. Pronto, e isso existe muito. Agora, consultas preliminares, acho eu, um pouco mais amplas e destinadas, por exemplo, a instruir concursos públicos, vejo isso com menor frequência, que era talvez, enfim, o ponto onde podia ser eventualmente mais utilizado. Mas há entidades, por exemplo, as centrais de compras fazem consultas preliminares sob a forma até de consultas de disponibilização, consulta pública, no fundo, sob a forma de disponibilização das peças ou de pedidos de contributos relativamente à construção de certos cadernos de encargos. Acho que isso revela uma coisa que eu sempre tenho dito, que é as centrais de compras
enquanto entidades profissionais, compradoras profissionais, acho que têm aqui um papel, podem ter um papel fundamental. São pouco utilizadas, não é? Sim, sim. Mas podem ter um papel fundamental. Só para dizer, só para reagir ainda ao tema das plataformas, eu enfim, percebo a pergunta sobre se as PMEs estarão disponíveis para entrar com tanta facilidade nas consultas. A versão final do decreto que foi aprovado no Parlamento também continua a fazer uma utilização muito intensiva das plataformas nesses regimes tradicionais. Eu acho importante a utilização, sempre tenho dito isto, das plataformas eletrónicas, mesmo em procedimentos de baixo valor, essencialmente também por uma questão que tem a ver com o caminho para um sistema de contratação pública com dados estruturados. E as plataformas são exatamente a forma que nós temos de construir um sistema de contratos públicos com dados estruturados, não é? Em que nós conseguimos funcionar dessa forma, em vez de funcionamos eletronicamente, mas aquilo na verdade depois não vai a sítio nenhum, não é? Aquilo fica ali bloqueado em formas como o e-mail, ou seja, o que for, que não dão depois o potencial do dado, não é? Do dado estruturado. Agora, concordo que da forma como as plataformas às vezes estão feitas, isso ainda não é uma coisa tão fluida como eu acho que poderia ser e deveria ser. Portanto, não deixo de também subscrever alguma preocupação sobre a coerência total de tudo isto que foi levantado ali pelo Dr. Artur Trindade Mimoso. Quer dizer, tem que se intervir na regulação da plataforma, acho eu, de forma mais intensa do que até agora, de maneira que aquilo seja realmente uma coisa simples. É isso que é preciso ser uma coisa simples, uma coisa como nós compramos as coisas todos os dias, é preciso que aquilo seja simples. Por exemplo, só a experiência dos últimos tempos, acho que todos nós já nos habituámos a uma coisa, que é usar assinaturas eletrónicas. Pronto, isso também é uma coisa cultural, não é? Nós há um ano não estávamos tão adeptos da utilização da assinatura eletrónica e hoje em dia já é uma coisa que entrou. Portanto, era simplesmente uma questão de as pessoas perceberem que é possível utilizar as ferramentas eletrónicas de forma simples e que funcione. E é isso que as plataformas eletrónicas têm que ser. É só isso. Já agora, deixem-me só aqui referir um conceito que acho que era pena estar fora aqui deste nosso debate, que é o dos catálogos eletrónicos. Porque exatamente, quer nas diretivas, quer no nosso código, temos a possibilidade hoje em dia, quando formamos um sistema de aquisição dinâmico, um acordo quadro, ele depois ser terminado num catálogo eletrónico. E esse catálogo fica disponível e se eu até tiver muita urgência, posso fazer a adjudicação nos termos que está no catálogo, sem ir pedir novas propostas aos fornecedores. Portanto, é uma disposição que não oferece dúvidas. E, portanto, aí eu diria que a rapidez é total. Agora, tem que ter, obviamente, o planeamento de ter preparado o catálogo, até pioras. Mas eu julgo que era uma ideia interessante para as nossas entidades públicas começarem a ter catálogos eletrónicos, porque eu fiz a certa altura uma análise com várias entidades públicas. As compras de um ano para o outro não variam muito. Acabam até por ser geralmente as mesmas. É evidente, agora no contexto da pandemia tivemos aqui algumas surpresas e se calhar este contexto é para ficar durante mais tempo do que gostaríamos. Mas, pegando na experiência do ano anterior, podemos formar esses catálogos eletrónicos. Isso facilita muito a vida, porque o procedimento pesado, concursal, etc., existe, mas é uma vez para formar o acordo quadro ou o sistema de aquisição dinâmica. E depois tem o catálogo. Nós, por exemplo, como o Artur Mimoso sabe, no caso da saúde, tivemos muito sucesso quando adotámos esse modelo para constituir o catálogo eletrónico dos cuidados respiratórios domiciliários, que hoje em dia está a funcionar e que ajudou muito a debelar ou a mitigar os efeitos da pandemia, oferecendo os cuidados respiratórios em casa dos pacientes. Portanto, eu deixava aqui essa sugestão que, em contexto de pandemia, é um instrumento que eu julgo que, não só em contexto de pandemia, mas pode ser sempre muito interessante e que entre nós tem sido pouco utilizado, talvez porque é pouco conhecido, não sei. Temos aqui um pedido de um participante para falar. Boa tarde, o meu nome é Luís Filipe Direitinho, eu trabalho no Metropolitano de Lisboa. No entanto, já tive experiências profissionais na SPMS, na altura que ainda estava sob a direção, onde estava incluído inclusive o Dr. Artur Trindade Mimoso.
e também estive do lado de entidades privadas a fazer consultoria na área da contratação pública. Antes de ir diretamente aqui a algumas notas, gostava de deixar aqui também para reflexão. Gostava de parabenizar aqui a organização, porque de facto é muito profícuo e é sempre pertinente colocarem-se situações destas a debate, até precisamente para trocarmos conhecimentos e experiências que no final enriquecem-nos a todos. Eu começaria desde logo por um ponto essencial que foi trazido à colação pelo professor Miguel Raimundo, que é a questão da litigância. A questão do acesso aos tribunais, que muitas das vezes é desde logo um fator que obsta a que quer as entidades adjudicantes, quer, portanto, as empresas que respondem, tenham logo em consideração. Porquê? Porque temos, de facto, para além do acesso aos tribunais ser demasiadamente oneroso, temos os prazos, muitas vezes, extremamente dilatados para só obter um verdicto condenatório, parecendo que não, acaba, de certa forma, por afastar, muitas das vezes, quer os privados e quer as entidades adjudicantes na sua própria abertura ao aumento do leque de concorrentes. Portanto, penso que esta questão de começar cada vez mais a utilizar-se um mecanismo de resolução alternativa de litígios para a contratação pública poderia ser, de facto, um assunto a ser aprofundado. Depois, ainda nesta questão da litigância, mas que também pode eventualmente se refletir para o acesso de pequenas e médias empresas, eu pessoalmente, nos dias de hoje e nas últimas experiências que tive, portanto, no caso concreto atual do metropolitano e anteriormente no privado, eu assistia que muitas das PMEs não estão ainda familiarizadas com a questão da contratação pública e com toda a burocracia que é necessária para que estejam em condições de concorrer. Começa desde logo pelos custos que têm, por exemplo, as plataformas, os selos temporais. Portanto, se falamos de uma altura em que há uma recessão económica e que queremos utilizar a contratação pública como um mecanismo dinamizador desta retoma económica, devemos também ter em linha de conta que esta parte do acesso às próprias plataformas e aos custos que estão inerentes às mesmas deviam, desde logo, ser mais baixos. Depois, há toda uma série de documentos, de preparação que têm que estar em coerência com aquilo que a legislação obriga, ou de acordo com aquilo que o Código dos Contratos Públicos obriga, para que essas empresas estejam conformes. Isto tudo para vos dizer o quê? Que eu, nos dias de hoje, tenho imensas dificuldades, enquanto entidade adjudicante, neste caso o Metropolitano de Lisboa, de arranjar novos fornecedores precisamente por causa disso. Primeiro, porque não estão preparados, portanto, não têm a capacidade, não têm gabinetes jurídicos, não têm capacidade de socorrer ao apoio jurídico para se prepararem para concorrer a estas plataformas. Depois, se conseguem, efetivamente, através do apoio jurídico, esta parte, têm a questão de os custos que estão associados, como é o caso dos selos temporais, que muitas vezes temos pacotes de selos temporais, se não me engano, mais ou menos 5 mil euros, portanto, num atual contexto, uma empresa que mesmo que queira ver na contratação uma possível solução, esbarra logo aí. E depois ficamos com este problema, que é, eu quero alargar, nós muitas vezes contactamos os fornecedores, eles próprios muitas das vezes declinam o convite, por exemplo, por estas situações, e nós ficamos sempre prisioneiros, digamos, ou reféns de 3 ou 4 entidades, que muitas delas já conhecem, o modus operandi do Metropolitano, como conhecia o modus operandi de outras empresas quaisquer, e, portanto, impossibilita-nos nós, entidades judicantes, de fomentar aqui a concorrência. Portanto, muita do projeto que está agora em aprovação ou discussão deveria também incidir nestas questões, e para terminar a minha intervenção, penso que estou um bocado receoso no que toca a esta nova alteração ao Código dos Contratos Públicos, porque me parece que, após este tempo de aplicação do Código dos Contratos Públicos, não era o timing ideal, até porque, olhando para a jurisprudência, verificamos ainda nos dias de hoje, por exemplo, a título da consulta preliminar, que já foi trazida aqui ao debate, que há muito pouca jurisprudência no que toca a isso. Portanto, ainda não houve tempo de uma sedimentação por parte da jurisprudência em alguns conceitos, o que naturalmente, quando as entidades adjudicantes precisam, têm algum receio, porque de facto no caso da consulta preliminar ainda é um tema que tem sido muito pouco levado à jurisprudência em termos de discussão de litigância, embora na doutrina haja muita
muita informação sobre isto, mas são sempre situações, por exemplo, que me deixam desconfortável. Portanto, estas eram algumas notas que eu deixava aqui para debate. Obrigado pela oportunidade. Muito bem, são muito interessantes. Certamente o professor Miguel Assis Raimundo também quer reagir, mas eu agradeço muito e, portanto, parabéns aqui ao Luís Filipe, que se vê que é um entusiasta dos mercados públicos. Mas nós temos aqui boas notícias para si. Olha, em primeiro lugar, a questão digamos, do apetrechamento das PMEs para participarem nos seus convites, nos seus procedimentos, eu julgo que a solução é fazermos ações de formação. E, portanto, este já lhe digo que a APMEP e o Metropolitano têm que organizar umas ações de formação, que ainda por cima agora são candidatáveis dentro de pouco tempo aos fundos comunitários, para ajudarmos a formar esses operadores económicos no sentido de serem capazes de penetrar esta blindagem que existe sempre da contratação pública. Portanto, o Luís Filipe já sabe, vai receber um mail meu dentro de alguns dias para começarmos a pensar nessas ações de formação. Depois, quanto à litigância, também tenho uma boa notícia, é que a APMEP tem exatamente um centro de litigância para contratos públicos. E, portanto, eu vou-lhe enviar esse link e se o meu amigo, nos procedimentos, indicar no anexo 12, que eu de modo geral não sei os artigos de cor, mas este já disse tantas vezes, o número do anexo é o anexo 12. O nosso centro pode ter certeza que é muito bem tratado. Aliás, o professor Miguel Assis Raimundo é um dos árbitros do nosso colégio. Por último, em relação à questão dos selos, o Luís Filipe não tem razão, tem imensa razão. A APMEP, quando foi preparada a revisão do Código dos Contratos Públicos, e aliás, anteriormente já na lei das plataformas eletrónicas, fez uma proposta que nunca foi aceita. E a proposta era muito simples. É que entendíamos que se justificava a assinatura eletrónica qualificada, com o selo temporal, no fecheiro com os atributos sujeitos à concorrência. Mas não, no fecheiro em que diz que a empresa está sediada na rua não sei quantos, ou que os corpos sociais são o senhor X, Y e Z, etc. Não se justificava. E, portanto, infelizmente a nossa legislação está ensopada em assinaturas e selos que acho que não têm qualquer razão de ser. O problema que aconteceu é que isso não foi aceito, essa simplificação não foi aceita, porque a diretiva é muito clara. A diretiva, em termos de contratação eletrónica, estabelece o princípio da proporcionalidade e diz assim, os Estados devem admitir medidas de segurança proporcionais aos valores do contrato. E, portanto, eu acho ridículo para um procedimento por convite ou para um procedimento de um valor não muito elevado, estarmos a ensopar o procedimento em dezenas de assinaturas e selos temporários. Mas essa proposta realmente não vingou e está assim. Agora, o que podemos fazer, e um dos sócios da APMEP é justamente uma plataforma eletrónica, eu vou justamente contactá-los para vermos se, efetivamente, designadamente para PMEs e para procedimentos de menor valor, não há realmente soluções mais económicas, porque é um disparate terem que estar a suportar esses custos e, portanto, é uma linha de intervenção que nós aqui, como a APMEP, podemos ter. Eu agora passava a palavra ao Miguel, que tem com certeza outros comentários a fazer. Eu diria o seguinte acerca da litigância. Eu confesso, não acredito muito, se calhar estou a ver isto mal, mas não acredito muito num sistema que remeta para os tribunais o volume de litígios que nós temos. Portanto, alguém dizia aqui nas mensagens que o contencioso pré-contratual não é muito oneroso. De facto, as taxas de justiça não são. Os honorários dos advogados já são um bocadinho mais e, sobretudo, o problema principal da litigância através dos tribunais administrativos é a demora. Esse é que é o problema, acho eu. É mesmo esse o problema. E acho que isto se resolve só com aquilo que no direito do ambiente se chama o princípio da redução na fonte. Tem que haver menos litígios e muitos daqueles que existem são litígios simples, que se fossem adequadamente resolvidos em fase ainda administrativa, no sentido de evitados, ou então resolvidos, como aliás muitos são, felizmente, em sede de audiência prévia. Há muitos casos de pretensões que são resolvidas completamente em sede de audiência prévia. Eu seria, se calhar, mais favorável a uma lógica que, de facto, levasse a que, quer na arbitragem, quer nos tribunais administrativos, enfim, pedindo desculpa também ao centro de arbitragem da APMEP, mas eu acho que mesmo a arbitragem não pode ser a solução, tem que ser a redução de litígios e aceitaria mais facilmente e compreenderia mais uma coisa que existe em muitos países, que é, de certa maneira, focalizar numa entidade pública com um certo
grau de independência, uma estrutura qualquer de aconselhamento / mediação / resolução de conflitos que pudesse funcionar aqui como uma entidade que, de certa maneira, absorve, que funcionasse rapidamente e que absorve os litígios que depois não podem ir parar aos tribunais, porque os tribunais administrativos não aguentam o nível de litígios que nós temos. Não aguentam em parte porque, e esse é um dado que não tem nada a ver com contratação pública, não aguentam porque não foram apetrechados por quem devia apetrechar os tribunais administrativos. Essa é uma parte do problema. E é um problema que deve ser bem situado, quer dizer, não podemos achar que isto é um problema da contratação pública. Este problema tem que ser bem situado nos responsáveis pelo sistema judiciário. Portanto, é esse o sítio certo para responsabilizar aí. E, portanto, os tribunais não estão apetrechados. Mas mesmo que estivessem, eu não conheço nenhum país do mundo que tenha tanto um nível tão grande de litigância judicial em matéria de contratos públicos como nós temos. Se nós olharmos para os outros países, fizermos esse estudo, Itália, Estados Unidos, Espanha, França, por várias razões não há este nível de litigância. Nós temos muita coisa a chegar aos tribunais. Quando eu digo tribunais, incluo nisto até os tribunais arbitrais. Portanto, é preciso uma forma diferente, acho eu, de pensar isto, com qualificação no início para evitar os litígios, com uma atuação, se calhar, em alguns casos mais de boa-fé das partes no procedimento pré-contratual e com mecanismos diferentes, rápidos, sem a carga do litígio judicial para resolver isto. Acho eu, é o caminho. Mas, enfim, é um tema difícil. Miguel, não, nós estamos perfeitamente de acordo e realmente há esse problema da litigância. Já agora deixem-me só partilhar convosco uma experiência que tivemos na APMEP. A certa altura, numa atividade que tivemos nos Estados Unidos, verificámos que um dos países onde a litigância menor é o Canadá. Bom, e então contactámos com eles e veio cá, aliás, depois descobrimos uma solução muito interessante. Eles têm um provedor dos contratos públicos. Ou seja, tem uma alta individualidade, que aliás é escolhida pelo Parlamento, já muitas vezes até um professor universitário, uma pessoa independente, e que no fundo tem ali uma função de dirimir muita pré-litigância. É evidente que depois dessa atividade dele como provedor, as partes podem ir para o tribunal. Mas depois realmente verificamos que o número de casos que vão para o tribunal é reduzidíssimo. E, portanto, isto é uma sugestão, como muitas outras, de amortecer, portanto, esse embate. Em todo caso, experimentem o nosso centro de arbitragem, que vão ficar certamente muito agradados. Portanto, aqui acho que a solução, apesar de tudo, da arbitragem pode ser uma solução interessante. Geralmente, se houver cuidado com os timings, não é? Porque também muitas vezes entre nós as arbitragens tornaram-se processos muito longos. Eu julgo que também está connosco o Luís Vieira de Sousa. Professor Luís Vadalás Tavares, peço desculpa só, e o resto dos participantes que tenham uma limitação eu sei. temporal. Eu terei que sair daqui a pouco, mas não quero de maneira nenhuma adicionar. Eu sairei na altura. Aliás, estamos a ultrapassar bastante o limite, mas são realmente ideias muito interessantes. Luís, eu só podia talvez ainda termos aqui a intervenção do Luís Vieira de Sousa, que aliás escreveu há muito pouco tempo um artigo na revista de contratos públicos muito interessante sobre contratação eletrónica. Luís, estás connosco? Viva, professor, bem disposto? Consegue-me ouvir? Eu estou ótimo e estamos a ouvir muito bem. Estávamos com saudades tuas. Um abraço para todos. Eu peço desculpa, mas a minha internet aqui em casa não me permite ligar a câmara, senão isto vai... Estou aqui todos pendurados na net, acho que isto vai cair. Só para dizer que agradecer, que aprendo muito com todos, com o Miguel todos os dias, e só para dizer que eu concordo perfeitamente, inteiramente com o que o Miguel disse, mas continuo a achar que enquanto tivermos estas taxas de justiça no contencioso pré-contratual, nós não temos esse desincentivo na fonte a essa litigância. Eu percebo que a criação de mecanismos alternativos e até administrativos de resolução de litígios que não sejam litígios mais pequenos, coisas mais simples de resolver, mas a verdade é que boa parte das empresas não tem esse desincentivo e continua a achar, bom, vamos impugnar e depois logo mais à frente se vê, porque de facto um contencioso pré-contratual custa 204 euros ou 220 euros de taxa de justiça e é muito pouco de facto, pelo menos em primeira instância. Portanto, quando eu escrevi aquilo ali no chat só para dizer, de facto, em termos de custas,
ou no fundo, de taxa de justiça é pouco. Claro que depois, em termos de honorários de advogados e, sobretudo, aquilo que é o verdadeiro custo do processo, que é o tempo que depois o processo demorará até ter uma sentença em primeira instância e depois, se calhar, uma sentença transitada em julgado, esse, de facto, é muitíssimo oneroso, mas tem que ver com todos os outros problemas que o Miguel salientou e bem. Mas talvez também se pudesse mudar de facto, estas taxas de justiça que eu acho que há muito tempo que estão desfasadas para o contencioso pré-contratual. É uma ideia só. Luís, deixa-me só partilhar um bocadinho uma experiência que eu tive realmente no Reino Unido. A grande diferença é, muito especialmente, na questão dos recursos, porque aqui penso que, mesmo para ações de um valor muito reduzido, é sempre possível recorrer. E muitos países, como é, por exemplo, o caso do Reino Unido, não é possível. Portanto, nem é tanto só uma questão de custos, é de limiares. E é evidente que os recursos multiplicam por N qualquer ação. Portanto, a litigância torna-se muito maior. Não sei qual é a tua perspectiva. Isso é verdade, nós também temos alguns limites à possibilidade de recurso. E aí as taxas de justiça depois já não têm, ou já não se aplicam o mesmo princípio. Mas, quer dizer, o valor da ação a partir da qual se pode recorrer, por exemplo, penso neste momento no Reino Unido, é na casa das 50 mil libras ou 100 mil libras, ou uma coisa assim. Eu julgo que em Portugal é muito menor. Sim, esse valor é menor. Mas, de facto, em primeira instância, aquilo que anda a entupir os nossos tribunais administrativos sim, também, claro. De facto, poder ir a tribunal por 204 euros por um pequeno processo ou um grande processo, e parar um grande ou um pequeno concurso ou uma consulta prévia, não havendo um desincentivo depois, afinal, de responsabilização. Eu percebo que aquilo que o Miguel dizia, de facto, é apelar à boa-fé dos operadores, mas às vezes, quando nós apelamos no bolso, é mais forte, não é, Miguel? Claro que é. Eu sei que não é suficiente. Não, aliás, por exemplo, em Itália, uma das grandes razões para haver muito poucos litígios judiciais sobre isto é exatamente o valor das custas. As custas são muito altas. Eu devo dizer que acho que o incentivo pelas custas eu não aprecio propriamente. Eu acho que as pessoas, quando têm que ir a tribunal, devem poder ir a tribunal. Não sou muito favorável à ideia de limitar o acesso à justiça pelo valor das custas. Acho isso uma coisa perversa. E sinceramente acho que o problema para mim resolve-se de outra maneira, noutro sítio, não é? Serei sempre favorável a um regime de custas que de facto deixe perceber que a justiça é um serviço que o Estado tem que assegurar. Depois tem que haver outros meios de evitar que os litígios lá cheguem. Miguel, eu julgo que também é bastante consensual que entre nós temos um sistema que não limita, não desincentiva aquilo que eu penso que vocês chamam as ações temerárias. Ou seja, a pessoa até possivelmente está convencida que não tem razão, mas já agora deixa impugnar porque pode ser até que isto dê alguns benefícios. E, portanto, não temos um sistema que desincentiva as ações temerárias. Não achas que isso seria interessante? Ou mesmo assim, não devemos limitar. Mesmo que a pessoa esteja convencida que é um barra à parede, deve ter acesso à justiça. Eu acho que há um desincentivo que está previsto nas fontes. Quer dizer, as fontes prevêem a possibilidade do juiz censurar esse tipo de ação, na conta final de custas. Talvez não seja muito utilizado. Mas aí é que está. Não sei se há muitos casos desses também, sinceramente. Eu acho que há muitos litígios e há muitas coisas, às vezes, que não correm bem nos procedimentos pré-contratuais. Mas pronto, admito que esta seja também uma dimensão do problema. Eu nunca achei que ela fosse a mais determinante do atraso, confesso. Mas percebo, talvez a questão seja real, mas eu acho que ela já, neste momento, já pode ser resolvida. Porque o juiz, afinal, já pode censurar as partes por, enfim, quer peças prolixas, discussões dilatórias, por processos inaceitavelmente complicados para aquilo que é, e já consegue fazer esse juízo na parte final da ação. Mas quer dizer, no fundo, a melhor forma que teríamos de evitar a litigância é ter procedimentos de formulação de contrato muito bem organizados, que não sejam atabalhoados, que respeitem muito a transparência,
com fundamentações muito objetivas. E eu penso que quando há esse cuidado, as coisas correm bem. Eu não, desculpem estar aqui a falar da minha experiência pessoal, mas como dirigente público, fartei-me de ser comparador público e, de facto, nunca tive nenhum litígio. Fui sempre muito transparente, muito objetivo e pronto, portanto, as pessoas percebiam o processo decisório. No fundo, é sempre aquela questão fundamental. Porquê adjudicar a este e não àquele? Desde que realmente haja o cuidado de ser muito transparente e muito objetivo e muito blindado em relação a essa fundamentação, eu penso que, de modo geral, as coisas também correm bem. Eu lembro de um juiz do Tribunal de Contas que uma vez me dizia que nas avaliações que fazia, chegava sempre à conclusão que a maior parte dos problemas resultavam que a entidade adjudicante era instável e fazia atrapalhadas. Atrapalhava as coisas. Mudava de opções, de ideias. E citava o caso, aliás, muito conhecido, de um hospital que a certa altura, a meio do procedimento, lembraram-se de, em vez de fazer uma aula oncológica, fazer uma aula pediátrica. Pronto, quer dizer, este tipo de instabilidade, é claro que depois temos muitos litígios, não é? Desculpa, vou ter mesmo que sair. Não queria sair antes da hora, mas queria agradecer muito o convite e agradecer a participação de todos e as perguntas de todos. Ficar por aqui, agora íamos pedir ao Dr. Pires de Andrade só que dissesse as suas palavras de encerramento e então, entretanto, despedíamos do Miguel e agradecer muito a sua colaboração. Peço desculpa, mas eu vou ter mesmo que sair. Fiquei um pouco mais ao Sr. Presidente do IPI. Sais da reunião, mas podes continuar em casa. Podes continuar em casa. Vou continuar em casa. Vou continuar em casa. Adeus, então. Professor Valadares Tavares, estas são as melhores palavras que eu posso e as mais fáceis de transmitir, porque, no fundo, acho que foi uma sessão esclarecedora em muitos aspectos. Temos realmente no programa, ao longo de 2 ou 3 meses, outros temas também interessantes. Acho que é bom que comece já a inscrever-se e eu farei o mesmo para estar também, para tentar estar presente em todos eles, porque destes debates, e já lhe fiz várias vezes esta observação, e agradecer à PMEP realmente pelo trabalho que tem feito ao longo dos vários anos no âmbito da contratação pública, porque tem sido muito positivo, tanto as vossas ações, quer de seminários, quer de congressos, e portanto é sempre útil. E realmente vimos que o número de pessoas que estiveram a assistir foi de várias dezenas, chegou a atingir a 6 páginas, ora cada página tem cerca de 20 e tal pessoas, portanto significa que tivemos aqui várias dezenas de pessoas, portanto, a assistir. Realmente é pena que só 4 ou 5 é que tenham participado, mas isso cada um é como é e, portanto, é porque não necessitaram de intervir, porque realmente isto é um fórum aberto em que todos podemos realmente e tivemos a oportunidade de nos pronunciar sobre alguns temas. Hoje ainda se focou aqui alguma questão relacionada com os litígios, com a questão de custas, com a questão dos tribunais administrativos, com a questão da arbitragem. Eu, há muito tempo que sou defensor do que está no Código, que é precisamente a possibilidade de resolução de litígios, alternativa de litígios, através da arbitragem. Hoje temos já muitos centros de arbitragem. Todos somos conhecedores de que a arbitragem é mais rápida, mais barata e quando não se concordar com a arbitragem, ainda depois resta, para determinadas situações, naturalmente, resta a possibilidade de recorrer aos tribunais administrativos. Portanto, daí que a utilização deste meio alternativo, isto também chama meios alternativos de litígios, é de começarmos a defender, portanto, isto. A nível do Código, naturalmente, penso que não é necessário fazer qualquer adaptação. O artigo que nos fala sobre isto é bastante claro, mas isto tem que passar por uma alteração de hábitos das próprias entidades adjudicantes. Sabemos que as entidades adjudicantes são um pouco adversas ao recurso, a colocar nos contratos, nos procedimentos, melhor dito, logo, a colocar esta possibilidade, e ela só pode ser utilizada se realmente, logo no procedimento, estiver explícito que se pode recorrer a ela e qual o centro de arbitragem seria utilizado. Temos que alterar a mentalidade realmente do comprador público para que ele veja a vantagem que há na utilização
deste meio alternativo. Portanto, como disse, as vantagens são enormes. Há que realmente fazer aqui algum trabalho pedagógico, sem dúvida, mas não só. Penso que da parte do regulador fizemos a lei, está na lei, está no código e, portanto, por aí não podemos fazer mais nada em termos de intervenção legislativa. Mas penso que sempre ouvirão da nossa parte o incentivo à utilização deste meio. Por isso, se é um conselho que dou, é uma opinião que transmito para que realmente as entidades adjudicantes cada vez mais utilizem este meio e não o processo administrativo. Não é que o processo administrativo não seja tão sério como a arbitragem, naturalmente que é, são tribunais, e portanto os tribunais à partida encontramos sempre seriedade neles e legitimidade da sua atuação, e portanto é mais uma alternativa, mas é uma alternativa que devemos cada vez mais usar. Era isto só, e agradecer uma vez mais a todos. Muito obrigado. Nós é que agradecemos aqui sempre o apoio e a amizade e a colaboração que temos encontrado no IMPIC, no Pires de Andrade e também no João Tintim. E muito obrigado. E então ficávamos hoje por aqui e agradecemos a participação de todos. Muito obrigado. Então, fechamos a sessão. Boa tarde. Obrigado. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde, muito obrigado. Boa tarde.